Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo, ou Ilustração. Esse foi um movimento de ideias que surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18 e que continua influenciando o mundo atualmente. Para os iluministas, o valor supremo é a razão. Somente através dela é que a humanidade poderia se livrar da ignorância e de todas as opressões que vinha sofrendo ao longo do antigo regime. Para os iluministas, deveria se questionar tudo aquilo que havia sido imposto através da tradição ou da autoridade. Somente através desse questionamento a população conseguiria se libertar e atingir a luz. Esse pensamento no progresso constante da população fazia com que os iluministas eles fossem vistos como otimistas. Muitos dos iluministas, eles acreditavam na existência de Deus. Para eles, Deus seria um relojoeiro que teria feito o universo em uma sequência perfeita e que tudo aquilo que existia no universo estava sendo gerido por Deus através de leis naturais. Compreender essas leis era fundamental. Muitos dos pensadores iluministas, eles vão se dedicar às ciências para tentar entender o funcionamento dessas leis naturais. Seus principais pensadores vão trabalhar em diferentes áreas do conhecimento: literatura, política, filosofia, ciência e muitas outras áreas. O que o iluminismo ele vai vir como uma reação direta ao antigo regime, que era o regime absolutista. Em relação às questões religiosas, nós vamos ter a presença da igreja muito forte na vida da população nessa época. Isso se dava porque, desde a Idade Média, a igreja ela ganhou muita força e muita riqueza nesse período. Os iluministas eles vão se opor diretamente a esses privilégios que tanto o clero quanto a nobreza adquiriram ao longo do tempo. E eles também vão se opor diretamente às questões de intolerância religiosa, às questões da falta de instrução da população e da falta de liberdade que a população possuía nesse período. Nós vamos falar agora sobre seus principais teóricos. O primeiro deles é John Locke. John Locke ele era um inglês e atualmente ele é conhecido como o pai do liberalismo político. Para John Locke, a humanidade ela teria, todo ser humano, ele nasceria com direitos naturais. Esses direitos eles eram inalienáveis. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Caso um governante ele violasse um desses direitos, ele acabasse não cumprindo com seu dever, a população ela tinha todo o direito de substituir esse governo, de se revoltar contra ele. O próximo teórico chama-se Voltaire. Ele era um francês e ele vai ficar muito conhecido por suas críticas abertas à Igreja Católica e ao antigo regime. Em decorrência disso, ele será preso algumas vezes e ele vai ter que fugir para Inglaterra. Lá ele vai passar 3 anos. Nesses 3 anos que ele passa lá, ele vai entrar em contato com John Locke e vai, a partir da sua vivência na Inglaterra, ele vai escrever sua principal obra, Cartas Inglesas, onde ele vai fazer elogios à política inglesa, que era de uma monarquia parlamentarista, onde o poder do rei era limitado, a população tinha uma liberdade maior que na França. E além desses elogios à política inglesa, ele vai tecer uma série de críticas ao seu próprio povo, à França. Ele vai ficar muito conhecido como o pai da liberdade de expressão. Ele vai defender muito isso. Inclusive é dele a frase: eu posso não concordar com nada do que você diga, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Montesquieu, ele era um jurista francês e ele não vai se contentar somente em apontar os problemas da França. Ele vai propor soluções. Na sua principal obra, chamada O Espírito das Leis, ele vai dizer que qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para evitar isso, ele vai criar a teoria dos 3 poderes, que era justamente o executivo, o legislativo e o judiciário. Dessa forma, evitaria-se que o poder ficasse nas mãos de uma pessoa só e evitar que existisse um novo rei absolutista. Além disso, ele vai defender a autonomia desses 3 poderes. Um poder não poderia interferir no outro. Esses 3 poderes eles deveriam trabalhar em conjunto, se complementando, nunca se metendo um na função do outro. O próximo teórico chama-se Rousseau. Na sua principal obra, chamada O Contrato Social, ele vai defender que o povo é soberano e que sempre deve prevalecer a vontade geral. Se por um acaso o governo escolhido por esse povo ele não estiver mais correspondendo às necessidades, ele não estiver mais representando o povo tem total direito de substituí-lo. Para ele, o homem nasce bom.
é a sociedade que o corrompe. Para evitar isso, era necessário que as crianças elas permanecessem o máximo de tempo possível em seu estado natural de inocência. Para isso, ele vai construir fundamentos educacionais na crença de que os valores educacionais eles poderiam transformar e incluir pessoas. Ele também vai fazer críticas aos antigos direitos feudais, à propriedade privada e à noção de progresso contínuo da sociedade. Para ele, toda sociedade, independente do ritmo ou do tempo que levaria, ela chegaria a esse progresso. Para ele, a propriedade privada, ela era a causa de todas as desigualdades sociais. Outro instrumento muito importante para a divulgação do pensamento iluminista foi a criação da primeira enciclopédia, no ano de 1751. Essa primeira enciclopédia ela era composta de 35 volumes, 2.885 ilustrações e ela passou 21 anos para ficar pronta. Quem comandou a sua edição foi o filósofo Denis Diderot e o matemático Jean d'Alembert. Eles reuniram em uma só obra trabalhos de diferentes profissionais, de diferentes áreas do conhecimento. Matemática, física, química, política, botânica, medicina e várias outras áreas. Com isso, eles trouxeram para a população um conhecimento que antes estava destinado apenas aos acadêmicos e principalmente aos religiosos, já que eram eles quem comandavam boa parte das universidades da época ainda. Então, com isso, eles vão divulgar o conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, pessoas leigas, pessoas que não tinham conhecimento acadêmico, pessoas que não trabalhavam nessas áreas, mas que passaram a ter conhecimento sobre diferentes pontos de vista, diferentes áreas do conhecimento. No cenário econômico, nós vamos ter uma crítica aberta ao mercantilismo, que era a prática econômica utilizada pelos reis absolutistas. Nós vamos ter um grupo chamado fisiocratas. Esse grupo defendia que a única fonte de riqueza era a terra e que a principal atividade econômica era a agricultura. Seu criador é um homem chamado François Quesnay, eu não sei pronunciar o nome dele, e ele vai afirmar que a economia ela era regida pela lei da oferta e da procura. Quanto mais produto, mais baixo o preço. Quanto menos produto, mais procura, maior o preço. Ele vai defender que o governo não deveria interferir nessa questão da produção e do comércio de mercadorias. Muito pelo contrário, ele deveria incentivar o seu processo. Adam Smith ele vai defender um posicionamento diferente do pensamento dos fisiocratas. Ao invés da terra, para ele, a fonte de riqueza era o trabalho. Ele também condenava as práticas mercantilistas, o pacto colonial. Segundo ele, se houvesse uma livre concorrência entre as nações, todos sairiam lucrando, porque dessa forma, um país que fosse mais rural forneceria alimentos para um país que fosse mais industrializado e vice-versa. Essas práticas do liberalismo econômico de Adam Smith, elas vão ser muito bem recebidas pela burguesia, que era uma classe social que estava em ascensão, que estava ganhando muita força e muita influência nesse momento. Inclusive, vão ser os burgueses que vão incentivar ainda mais essas questões iluministas, tá certo? Porque eles, apesar de boa parte deles terem dinheiro, eles não tinham direitos, principalmente na França do antigo regime. Então, para eles, o iluminismo vinha justamente como um ponto de liberdade, onde eles passariam a ter liberdade de expressão, participação política e vários outros direitos que antes lhes eram negados. Agora nós vamos falar sobre os déspotas esclarecidos. Os déspotas, eles eram reis absolutistas que vão aderir a algumas práticas iluministas para modernizar os seus governos e principalmente diminuir as críticas. Nós vamos ter alguns exemplos de reis absolutistas que são considerados déspotas esclarecidos. Nós vamos ter o caso de Frederico II da Prússia. Ele vai abolir as torturas no seu reino, ele vai criar escolas de ensino fundamental, ele vai promover principalmente ali a reforma de Berlim, que era então capital da Prússia. Ele vai incentivar a produção de obras científicas, literárias, filosóficas e muito mais. No caso da Rússia, nós vamos ter Catarina II. Ela vai mandar construir escolas, hospitais, ela vai reformar a cidade de São Petersburgo e principalmente combater a corrupção dentro do seu governo. No caso de Portugal, nós vamos ter o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal,
ele vai promover uma modernização do exército, vai incentivar o comércio de manufaturas, vai aumentar os impostos sobre os produtos estrangeiros, principalmente os produtos de origem inglesa, e ele vai também expulsar os jesuítas. Por que expulsar os jesuítas? Os iluministas, eles defendiam uma educação laica, ou seja, uma educação separada da religião. E para isso era necessário tirar o controle da educação das mãos dos religiosos. Para isso, o Marquês de Pombal ele vai expulsar os jesuítas tanto de Portugal quanto das suas colônias. Só que no caso do Brasil, isso vai significar um verdadeiro atraso educacional, tá certo? Porque eram os jesuítas que faziam toda a instrução, toda a educação das crianças brasileiras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô torcendo muito para que essa quarentena ela acabe rápido e a gente possa matar a saudade. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.